Olá, alunos, né? Então, nesse terceiro vídeo, eu vou conversar agora com o Patrício, né? Que é o sobrinho do Dalcaine, que já foi falecido. O Patrício é bem interessante, porque eu sempre conhecia o Patrício pelas conversas que ele tinha com o Dalcaine aqui no departamento de Química. Então, eu passava pelo corredor, eu escutava o professor Dalcaine sempre conversando, xingando o Patrício, e hoje eu também conheço o Patrício pessoalmente. Patrício, é um prazer estar recebendo você aqui nessa homenagem, né, professor Dalcaine, na Escola de Verão em Química. Esses 3 vídeos vão ser muito poucos, né, para tentar expor todo o trabalho que ele fez e o impacto que ele teve, né, na vida de todos nós. E eu gostaria que você, então, compartilhasse com a gente quais foram como foi conviver com ele, as principais contribuições. Fala um pouquinho para a gente. Claro, claro. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na escola, né? Só lembrando que você é pesquisador do LACTEC. Se você quiser comentar um pouquinho da sua história, que também é bem bonita, fique à vontade. Obrigado, José. Em primeiro lugar, eu sou pesquisador num instituto que tem a influência do professor Dalcaine, o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, LACTEC, em Curitiba. Também sou professor no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. E tudo relacionado com baterias. Mas vejam, minha formação é físico. Eu sou físico de formação, nunca gostei da química. Eu, igual que o professor Dalcaine, ele fez a pós-graduação na Tchecoslováquia, depois foi para a Bélgica. Eu fiz a minha graduação na Universidade Estadual de Moscou, fiquei 7 anos lá, fiz a pós-graduação. Eu estava pronto para seguir a carreira do físico, óptica não linear, lasers. Eu adorava aquilo lá. Hasta eu conhecer profissionalmente a professor Dalcaine, porque pessoalmente eu conheço desde que eu nasci, ele é meu tio. Então, mas uma coisa era em família, outra era profissionalmente. Eu, professor, conheci profissionalmente só quando eu terminei minha carreira em Moscou e eu tinha a oportunidade de ir a trabalhar a Trieste, seguir na física, e o professor me convidou para ir ao Brasil, fazer uma experiência. O que eu não sabia que com o professor Dalcaine a experiência nunca tem fim, porque até agora estou no Brasil fazendo a experiência. E a ideia do professor era que eu entrasse no grupo de eletroquímica que ele tinha lá como um físico, porque ele queria trabalhar em questões de físico-química. Eu achei interessante ir ao Brasil. Eu, imagina, 7 anos em Moscou, era só neve, Brasil é praia. Imaginei, nossa, vamos para lá, com certeza, fazer essa experiência, faço doutorado, beleza. A primeira surpresa foi que São Carlos estava no meio do Brasil, não estava na praia. Não era só praia. Tudo bem. A segunda surpresa que levei é que o professor Dalcaine profissionalmente era uma pessoa muito singular. Não tinha métodos, os métodos dele não eram ortodoxos. Foi um choque assim. Por exemplo, aulas os sábados às 7 da manhã de cinética eletroquímica. Quem vai ir a uma aula às 7 da manhã? Bom, a gente tinha que ir, e para isso tinha que pegar o ônibus que circulava a cada 1 hora, tinha que pegar o ônibus das 6 da manhã, não podia pegar das 7. Tinha que levantar às 5:30 para ir à aula, que começava às 7, e você não pode chegar atrasado, e acabava meio-dia. Aí já percebi que a coisa não era brincadeira, e com o professor Dalcaine nada era brincadeira. Realmente, quando ele se ponia sério, e a maior parte do tempo ele não gostava de brincar, ele gostava de grandes desafios, ele queria nos transformar. E nisso, pessoal, eu percebi que há pessoas que se sentiam talvez um pouco invadidas, mas o professor lo fazia com toda a boa intenção. Me xingava, sim, me chamava de tudo que você pudesse imaginar, mas sempre tinha uma boa intenção, que eu me tornasse uma pessoa melhor. Não é o tipo de bullying que vocês conhecem, não. É o tipo de informação que ele te quer passar para você crescer. O professor era obcecado por isso. Era obcecado. Eu me formei em meio de professores extremamente competentes e respeitáveis, mas ninguém, jamais, eu, até conhecer o professor Dalcaine, se interessaria por minha vida pessoal, por eu crescer. Era um problema meu. Se você quer, aqui está, eu te ensino. O professor Dalcaine nisso me surpreendeu, porque ele queria
saber tudo sobre você. Ele se metia em tua vida pessoal, ele entrava em questões que não tem nada a ver com a química. Era na filosofia, na mecânica quântica. O professor não tinha limites para essas coisas. E lo fazia pessoal. Eu fico surpreso, porque você pode dizer, não, mas entra nessas áreas onde não sabe o que vai falar. Não. O professor sabia o que ia falar, sabia como falar, e as afirmações dele, a vezes, que me faziam pensar, mas eu me formei em física, eu sei sobre essas coisas, mas realmente a visão que ele me dava de aqueles fenômenos que supostamente eu deveria conhecer profundamente, era uma visão diferente que eu nunca tinha imaginado que poderia ser visto dessa forma. E dessa forma, lhe quero dizer, o professor, com certeza, influenciou muitas pessoas. Hoje eu trabalho no Laquetec, em que área? Em baterias. E isso me surpreendia no professor. Os métodos dele eram não ortodoxos. Eu não imaginei que ele conseguiria construir coisas com essa paixão que ele colocava. Porque às vezes isso pode ser contraproducente, mas eu me surpreendi como ele conseguia assim construir coisas. Ele construiu, por exemplo, esse evento de bateria, que já, como mencionaram, tem 21 anos, em uma escola de verão. Começou na escola, 9 pessoas de uma empresa, de outra, passaram alguns anos, era um evento internacional, vinham da Argentina, da Colômbia, Estados Unidos, vinham da Europa para o evento. Um evento que não tinha essa intenção, mas que evidentemente tinha as mãos do professor. E é um evento que até o dia de hoje estamos tentando manter, para continue a fazer esse trabalho que o professor tinha de levar esse conhecimento. Isso era outra coisa, levar esse conhecimento para a indústria. Outra coisa que me chamava a atenção, que não ficávamos boiando na estratosfera, pesquisando coisas que não tivessem aplicação. O professor vivia em contato com as indústrias. Imaginem eu que vinha de teoria, de física. Eu tive que me poner um avental, ir a uma indústria e meter a mão a produzir bateria chumbo ácida, meter a mão em ácido sulfúrico, em chumbo, pó de chumbo, com máscara. Que era isso? Que era isso? Isso era o professor Durkheim. Mas, pessoal, eu aprendi, e ele tinha toda a razão, eu aprendi o que nunca teria aprendido na minha vida se não fosse por ter passado por essas experiências. E não são só minhas, são as experiências de todos os que passamos pela mão dele. Gostemos ou não gostemos de muitas coisas, porque não com tudo concordávamos, mas esses ensinamentos do professor se incorporaram na gente. A gente os transmite sem saber mesmo, porque hoje, mesmo depois que cada um partiu, uns partiram para Itaipu, outros ficaram, eu vim para Curitiba, Liliane foi para Bauru, mantivemos sempre os contatos. Fazemos coisas juntos, porque o professor queria que nós construamos coisas maiores que nós mesmos. E para construir algo maior que você mesmo, só se você estiver em um grupo de pessoas. E eu vinha de que tipo de ensino? De aquele onde você está mais isoladinho, você em teu quadradinho, fazendo tuas coisas. O professor destruía tudo isso. Era se expor, era participar dos grupos, era crescer e ajudar a crescer. E eu tenho uma enorme dívida. Eu tenho uma enorme dívida porque isso realmente marcou, sinceramente, marcou toda a minha carreira. Hoje, eu sei, como deveria ter sabido, que eu posso aplicar física em qualquer lugar, muito mais na química dos estudos dos fenômenos elementares, mas com uma aplicação. Estou em um instituto de pesquisa que tem que ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro tem que vender essas pesquisas para a indústria. Então você não pode brincar de pesquisar algo fundamental que daqui a 40 anos vai dar algum resultado. E o professor nisso era genial. Mesmo quando a gente se encontrava em uma rua sem saída, ele tinha sempre um entusiasmo, um otimismo, te puxava sempre para a frente e a gente encarava qualquer desafio. Qualquer desafio. E isso, pessoal, sim, faz crescer as pessoas. E crescendo, eu acho que é o que o professor
almejava, que nós fôssemos pessoas melhores. Mesmo que às vezes ele tivesse que quebrar partes da gente para que nós pudéssemos dar esse passo para frente. Então, eu não me vou estender muito mais, porque as apresentações mostraram o que foi a carreira do professor Dalkaine, todas suas contribuições. Eu que posso dizer, para finalizar, que no instituto onde eu estou, realmente foi criado com a mão do professor Dalkaine. Os primeiros diretores superintendentes eram alunos do professor Dalkaine. Eu me relaciono na área de baterias com todas as pessoas que eu me relaciono, de todas as empresas, todos conhecem o professor Dalkaine. Donos de empresas foram alunos do professor Dalkaine. Então, até o dia de hoje, a gente sente que faz algo útil para o país, dar uma contribuição, aportar e, sem buscar os benefícios pessoais, aportar para o crescimento destas empresas, para que gerem empregos. O professor Dalkaine, como eu falei, não se limitava só à ciência, aquela definição restrita de conhecimento, sino a aplicação dele. E, nesse sentido, acho que realmente era uma pessoa singular, indudablemente. Assim que eu agradeço por essa oportunidade e, com certeza, o legado do professor sigue conosco, mesmo que nós não saibamos que está lá. É o jeito que nós agimos, os objetivos que colocamos e a forma como nós desenvolvemos nossos trabalhos. Né? Obrigado. Certo, obrigado, Patrício, então, por trazer também esse resgate, né, do que você conviveu com ele. Eu também fico muito grato pelo seu depoimento, e a gente espera que sempre isso, né, incentive, né, os nossos alunos a sempre buscar o melhor, né, e a sempre se superar, né, que acho que essa era a principal mensagem que é sempre deixado para nós, sempre se superar, né, nunca a gente ficar contente com o que nós temos. Então, muito obrigado, Patrício.